Um bom dia a todos. Nós temos uma pequena parada na jornada dos Florais de Bar para Todos para falarmos sobre alguns temas relevantes. Nós falamos sobre o Ikigai no último vídeo e agora nós vamos falar sobre um tema bastante especial, que é sobre família. E, na verdade, esses temas me chamam a atenção e me conduzem a que um trabalho seja feito. E a gente percebe que, no caso do Ikigai, muitas pessoas sentem dificuldades às vezes de parar e se perceber, de repente colocar no papel suas qualidades, sua vontade de fazer as coisas, de realização, ok. E agora me veio essa questão sobre família. A gente não percebe, mas nós, assim que viemos para esse mundo, a família ou aqueles que se reúnem ou te cuidam como família, né? Tudo isso tem um peso muito grande, porque não é pouco tempo que a criança fica dependente dos cuidados das pessoas que estão ao seu redor, né, do que chamamos de família, principalmente pai, mãe, avós, e essas experiências iniciais têm um valor muito importante na nossa estruturação. E E não são só essas pessoas imediatas, mas tudo o que elas trazem com elas. E se você parar para pensar, um pai veio de uma família, a mãe veio de uma outra família. Então são educações diferentes, crenças diferentes, filosofias de vida diferentes. Até, desculpe, mas normalmente eu brinco assim, que a minha definição de família, que é um bando de louco reunido, só que a gente já entende os nossos, inclusive nós mesmos, né? Então, então cada um vem de uma realidade diferente, de uma filosofia de vida diferente, de educação e tudo diferente. E de repente se juntam e criam uma terceira forma de criação dos filhos, né? De educação, de crenças, de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então a gente sabe o quanto isso é importante na vida de uma pessoa, é um alicerce muito importante. E eu gostaria assim que vocês vissem esse vídeo com muito carinho, que a gente vai fazer uma abordagem geral e depois eu faço um pequeno fechamento. Então eu procuro chamar atenção para as coisas que realmente são importantes, que às vezes a gente não se dá conta, né? Tem gente que tem filho como se tivesse ganho uma bonequinha ou um bonequinho de presente. Então, conduzem a vida de um filho como se você estivesse brincando de boneca. Só que aquele ser, ele já vem com o seu próprio temperamento, ele vem com a sua própria meta de vida. Então, ele é um ser que ele vem para ser, né? E não para ser conduzido ou que vivam a vida dele ou que ditem a forma dele viver. As famílias não acontecem por acaso, a gente não entende porque que uma pessoa nasce numa família assim, a outra nasce numa família assado, uma é recheada de muito amor, outra é recheada de muita coisa material, mas com ausência afetiva total, e outros são levados a uma família violenta, né, agressiva, e a gente não sabe o porquê,
exato disso acontecer, né? Cada um tem uma crença e nisso tem a sua razão para explicar. Mas o fato é que as coisas são. A gente nasce exatamente onde deveria nascer, para a gente se desenvolver exatamente como a gente deveria se desenvolver. Só que essas interferências, essa base familiar, muitas vezes nos ajuda, muitas vezes nos atrapalha, mas sempre, sempre nos fortalece. Então, eu digo assim que quando a gente realmente cresce, que a gente está pronto para viver a vida da nossa maneira, é a hora que a gente olha, examina, avalia, vê o que quer, o que não quer para a vida da gente e se assume. E assume aquilo que a gente acha que é certo para a gente, aquilo que a gente quer que seja o nosso caminho, né? Enfim, a gente vai falando, conversando aos poucos e vamos pensando em cima, tá bom? Aos pouquinhos eu vou entrando e dando algum arrematezinho no meu olhar. Não é que seja o mais certo, nem é a verdade absoluta, é simplesmente o meu olhar, que pode ser o seu, pode te fazer questionar e pode também simplesmente ser totalmente diferente. E tudo está valendo porque nós realmente podemos sentir coisas que fazem bem, coisas que não fazem bem, coisas que são boas e que não são boas, mas a palavra final, a decisão final, o rumo, se é que existe final, é nossa e é só nossa. A nossa verdade, né? Existe uma verdade maior, mas a gente sabe que tem coisas que são muito básicas dentro da gente, que vem, acho que bem delineado no nosso GPS humano, verdadeiramente humano. Então vamos lá. Família, parte 1. A importância da família no desenvolvimento do indivíduo. A família é o primeiro estágio de convivência do ser humano, referência fundamental para qualquer criança. É na família que, independente da sua configuração, se aprende e incorpora valores éticos e onde são vivenciadas experiências afetivas, representações, juízos e expectativas. A família é importante na medida em que possibilita a cada membro constituir-se como sujeito autônomo. É a forma indispensável para a garantia de sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, e é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários. É também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados os valores culturais. As crianças adquirem muitos dos padrões de comportamento de seus pais, como atitudes e valores, através dos processos de imitação e identificação. Esse processo ocorre sem que os pais ensinem ou tentem influenciar a criança, e ainda sem que a criança tenha a intenção de aprender. É o que chamamos popularmente de exemplo. Podemos então pensar em como se tem perdido esses valores à medida que sucumbimos às exigências da vida moderna, onde o convívio familiar se torna cada vez mais escasso. Hoje o que vemos são famílias reproduzindo, de geração em geração, feridas imensas no coração de seus membros.
A sociedade que queremos depende da sociedade que construímos, e isso começa dentro da família. Teremos uma sociedade melhor se começarmos a mudar essa sociedade através de nossos filhos. O mundo que queremos para os nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para o mundo. Então, agora nós vamos partir para uma coisa muito interessante que são dicas que valem a pena a gente ver e perceber para termos mais cuidado em relação à nossa própria família. Nesse período de pandemia, algumas pessoas descobriram até que têm filhos, porque muitas vezes as pessoas colocam o filho numa creche, numa escolinha, para qualquer um cuidar, e ela vai cuidar da vida dela, né? Essa pessoa. Então, de repente, com essa questão da pandemia, de isolamento, de falta de escola, as pessoas estão tendo que rever muitas coisas. E eu acredito que para muita gente tenha sido muito interessante esse contato com os filhos, né? A gente vai perceber o quanto cada mundo ali é muito precioso. E é lógico que não é para todo mundo. Existem pessoas que o último lugar que gostaria de estar é em casa, né? Então, essas pessoas devem se fortalecer, devem cultivar cada vez mais sua força, a sua fé, a sua esperança, a sua determinação para que logo, logo consiga uma forma inteligente e até, se possível, amorosa de lidar com a situação. A gente tem muito poder de transformação. Às vezes a gente fala de família, a gente pensa muito pai e mãe em relação a filhos, né? Ultimamente também, mais acentuadamente, a interferência dos avós em relação aos netos. Mas sempre como se fosse uma coisa dos mais velhos para os mais novos. Mas os mais novos estão tendo uma capacidade muito grande de transformação, né? Às vezes muito lar que não conhece um amor genuíno, que não conhece uma valorização. Se a gente comentou, cada um veio de uma família diferente, uma pessoa que nunca recebeu amor ou que sempre teve que ser dura na vida, para ela é muito difícil amolecer a partir de uma determinada fase, né? Aquilo quase que se cristaliza nela. E muitas vezes através do filho, é através do mais novo, que essa arte de querer bem, essa arte de amar, de ter uma valorização, um carinho, lembrando que cada um de nós tem algo de muito precioso dentro de si. Então é muito bom. E vamos em frente, ver um pouco mais desses detalhes. Algumas dicas práticas para uma boa educação dos filhos. 1. O diálogo sempre é importante. A criança, em sua fase de desenvolvimento, necessita de respostas para as coisas que apreende ao seu redor. Os questionamentos são importantes nesse processo, por isso nunca deixe uma criança sem resposta e, principalmente, não minta se você não sabe. Não é vergonha dizer que vai procurar saber e assim responder a ela depois corretamente. 2. Saiba que o seu filho está vendo na televisão ou no computador ou ainda no celular.
Sempre que puder, sente-se juntamente com ele e procure alertá-lo sobre valores errados que são transmitidos, despertando nele o senso crítico. 3. A disciplina é algo que a criança necessita. Horários pré-estabelecidos devem ser cumpridos, o que pode ou não fazer e etc. Regras são fundamentais para que a criança aprenda a viver em sociedade. 4. Mesmo que o seu tempo seja pequeno com seus filhos, procure valorizar cada instante que passam juntos. Demonstre sempre o quanto ele, de forma individualizada, se forem eles, é importante para você. Se você nunca disser que o ama, ou mesmo não demonstrar isso, ele nunca vai saber. Para a criança, mesmo que ela não saiba expressar em palavras, o carinho, o amor e a atenção são muito mais importantes do que presentes. 5. A criança é puramente um reflexo do meio em que vive. Seja um exemplo de como quer que seu filho seja. Então, como vemos, a gente tem determinadas coisas que são extremamente importantes. Uma das coisas que eu considero mais importantes e que não tem idade para, para essa valorização é do diálogo. O que a gente percebe muitas vezes, as pessoas trabalham muito com monólogos. Só elas falam, só elas determinam, só elas e elas. Elas não ouvem o outro. Então, elas tentam resolver os problemas dos outros, elas tentam suprir a necessidade dos outros, mas sempre de acordo com aquilo que ela pensa, que ela acha, que ela considera, e não que seja a realidade. Que a partir do momento que você ouve o outro, as portas se abrem. Então, o diálogo é muito importante. Você não vai querer bater um papo cabeça com uma criança que não tenha o aporte ainda suficiente para contrabalançar aquilo que você está falando, né? Mas com certeza tudo que você está passando energeticamente para ela, ela está sentindo. Ainda que você esteja falando uma coisa e fazendo outra, ela está sentindo. Inclusive, uma vez eu conheci uma senhora, que para mim era moça, né? Mas que tinha três filhos. E aí ela saía, às vezes, para visitar os pais, os avós da criança. E não era muito distante, mas ela tinha muito medo de dirigir. Então, ela tinha uma ansiedade e uma das coisas que eu não me esqueci, fora as outras que ela fazia, era que na hora que tivesse todo mundo dentro do carro, ela e as três crianças, ela dava um copinho d'água para todo mundo, fazia todo mundo fechar os olhos e rezar para elas chegarem bem na casa dos avós. Então, mesmo se ela desse a certeza para eles que eles iam chegar bem, que tentar dar essa certeza, eles não iam nunca acreditar, porque tudo que se fazia para chegar simplesmente na casa da avó era muita coisa que dava uma insegurança tremenda, né? Então, então o diálogo, na verdade, existe inicialmente quando ainda é bebê e tudo, de uma forma quase intuitiva, né? Em menor proporção, vamos dizer assim, intelectual, mais afetiva, com certeza. Mas a partir do momento que a criança vai adquirindo conhecimento, amplitude
mental de entendimento, isso acontece de uma maneira bastante cedo, dá para se dialogar. Então é importante ouvir como a criança se sente. Às vezes você está dando todo o amor do mundo, mas a criança não se sente amada. Quer dizer, veja o que ela te traz, né? O porquê que ela não se sente amada. Mas é importante você ouvir, né? Aquilo, eu te amo e pronto, não interessa mais nada. Se você não está sentindo, o problema é seu. Então, o diálogo é uma via realmente de duas mãos. E, e a criança, o jovem, o adulto, eles podem acrescentar muito na vida da gente. Então, vamos parar de sermos tão fechados em nós mesmos e vamos abrir a nossa audição, a nossa sensibilidade, nosso entendimento do mundo do outro. Isso é muito importante. Outra coisa, a regra, né? A gente, para viver bem, principalmente em sociedade, seja uma sociedade pequena como a familiar, seja uma sociedade de trabalho ou numa cidade, num país, no mundo, é muito importante a gente ter regras, saber que a vida coloca limites em determinadas coisas. Você não pode tudo no sentido de invadir um território do outro, fazer a bagunça que for e sair, pronto, vira as costas e o outro que se dane. Não é assim, né? E eu falo assim que se a gente não coloca regra, se a gente não coloca limite, o mundo vai colocar. E ele não vai ter tanta pena assim. Então, às vezes, a pessoa não para emprego nenhum, ou às vezes nem consegue um trabalho, em função do que ela não sabe ter limite, seja naquilo que ela fala, seja da forma que ela se porte, ou que ela se posicione, né? Às vezes, o simples fato dela ficar de uma maneira egoísta, né? Vamos dizer assim, você está numa sala esperando ser chamado para uma entrevista de trabalho, chega uma senhora de idade ou chega uma grávida, não tem onde sentar, se você levantar para dar lugar a essa pessoa, você já ganha muito ponto, porque as pessoas querem pessoas para trabalhar que tenham visão e sensibilidade, né? Que se preocupe com o outro no sentido maior de ser. Produzir por produzir, uma máquina produz, e muito bem. O nosso diferencial está em coisas que uma máquina não pode fazer. Então, o respeito, a organização, o lidar com o ambiente, com as pessoas, com o mundo ao seu redor, né? De percepção, né? E como falei de respeito, realmente é um diferencial e tanto. E isso a gente tem condição de aprender desde criança. Um outro aspecto também, as pessoas acham que todo mundo nasce sabendo, mas não é bem assim não. E mais do que saber, é o sentir. Muitas pessoas acham que elas passam o amor, a afetividade pelas coisas que ela faz. E, se você parar para pensar, existe, se você quiser olhar por essa ótica, uma mãe que sai uma determinada hora para pegar um pão fresco para colocar no café da manhã dos filhos, é uma forma de carinho, é uma forma de amor, não é só de encher a barriga, entendeu? Então, é importante que a pessoa perceba, mas às vezes ela não percebe. Então, é muito legal que as pessoas troquem carinho.
E não precisa ser carinho só de toque, não é isso. Carinho nas palavras, no incentivo da palavra, no tipo, como você é importante para mim, como você é uma pessoa preciosa, como você é uma pessoa especial, né? Apesar de todos os nossos defeitos, todos nós somos muito especiais. E temos todos muitos potenciais maravilhosos. Então, quando a palavra é dita, quando a afirmação é feita, é muito importante, principalmente para a criança. A criança não tem um ângulo tão grande ainda de vida, né? E muitos crescem e continuam não tendo, mas às vezes você fala ou faz uma determinada coisa com uma determinada intenção, mas o outro interpreta de uma outra forma. Então, por isso que é importante tanto o diálogo para ter sempre clareza nessa comunicação, quanto a questão de um dizer para o outro quanto o outro é importante. Eu falei logo no início, às vezes a gente fala as coisas, mas a criança está interpretando, está vendo que não é bem aquilo que você está falando, não. Ela está lendo nas entrelinhas de como você está se portando a partir do momento que você está falando aquilo. Mas existe a questão do exemplo, né? Que fala muito mais alto, grita muito mais alto do que aquilo que você está falando. Ainda tem muita gente que fala, faz o que eu falo e não o que eu faço. E para a criança isso é muito difícil, porque na verdade ela é principalmente no início, uma extensão sua. Ela repete, ela procura fazer tudo aquilo que você faz, né? Ela está aprendendo o mundo. Então agora a gente vai dar uma continuidade, mudando agora um pouquinho a ótica mas um assunto bastante interessante. Vamos ver. Uma família tóxica pode gerar problemas mentais e emocionais. A família é uma das instituições sociais mais importantes e constitui o núcleo social e cultural primário dos seres humanos e tem grande influência sobre a nossa personalidade, principalmente nos primeiros anos de vida. É o nosso primeiro grupo social. É com ela que aprendemos a nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo. Por isso, devemos considerar as relações interpessoais que foram desenvolvidas no núcleo familiar, constituindo uma base muito importante, pois, de certa forma, elas estão enraizadas em todos nós. A família é importante para educar as crianças e incentivar a sua aprendizagem, mas ela também é a responsável pela criação de uma série de hábitos e dinâmicas que podem influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais. Existem vários tipos de famílias: famílias numerosas, famílias pequenas, famílias bem estruturadas, famílias quebradas, felizes, apáticas, violentas, etc. Tudo depende da personalidade de seus membros e, naturalmente, das circunstâncias em que cada membro está inserido. Além disso, cada família, se tiver filhos, tem seus próprios métodos de ensino. Tem as famílias mais democráticas, tem as mais autoritárias, tem as mais liberais e tem as mais fechadas. A ligação que a família cria entre pais e filhos é fundamental na construção da personalidade, das crenças e da saúde mental da criança. Algumas relações familiares são disfuncionais, pois geralmente estão baseadas na superproteção, no abandono e ou na violência. Contudo, ainda assim, não é fácil para que a pessoa enxergue que o seu problema muitas vezes
está enraizado dentro da dinâmica familiar da sua infância. Existem algumas afirmações ou crenças que podem dificultar ainda mais esse processo, tais como: a família é tudo em nossas vidas, a família sempre quer o seu bem, não importa o que aconteça, a família deve sempre permanecer unida. Essa concepção de família pode causar muito sofrimento, frustração e desesperança nas pessoas cujas famílias não ofereceram apoio, proteção e um amor que uma família deveria oferecer. Alguns casos extremos, como os que possuem ocorrências de abuso sexual ou violência física, podem gerar consequências graves nas vítimas dessas famílias. Nem todas as famílias são ninhos de amor, confiança e carinho. Há famílias em que o estresse é permanente, em que um ou mais de seus membros provoca desconforto e sofrimento em um outro membro e vice-versa. Às vezes, esses danos podem ser causados involuntariamente, sem malícia. Já em outros casos, são outros fatores que levam ao ódio real e à violência física ou verbal. Conviver em uma família tóxica é absolutamente devastador e isso tem consequências para o desenvolvimento integral saudável do indivíduo, já que estão associadas à necessidade constante de lidar com altas doses de pressão, estresse e abuso. Existem alguns pontos a considerar em como uma família tóxica adoece mental e fisicamente seus membros. Cobrança excessiva. Esse tipo de comportamento pode gerar filhos extremamente exigentes consigo mesmos e com os outros, ansiosos, depressivos e eternamente insatisfeitos. Comparações. A criança que cresce sendo comparada com os irmãos ou com outras crianças pode crescer com a autoestima baixa e complexo de inferioridade. Crenças negativas. Mesmo sem perceber, herdamos crenças de nossos pais e, se não nos vigiarmos, poderemos transmitir aos nossos filhos. Essas crenças ficam registradas no inconsciente. Complexos de inferioridade, desconfiança. Pais que se sentem inferiorizados com relação às demais pessoas ou desconfiados com os outros tendem a transmitir isso aos filhos. Choque de realidade. A fantasia e os contos de fadas possuem uma função importante para o desenvolvimento da criança. Quebrar essas fantasias muito precocemente pode ser prejudicial para a criança. Etiquetas e rótulos. Qualquer pai ou mãe, em alguma ocasião, já chamou o filho de mau ou ruim, sem vergonha, chorão, bobo, etc. Embora pareçam inofensivos, esses adjetivos podem ter um efeito emocional muito grande na criança, pois estas frases, quando ditas constantemente, acabam afetando a criança. Ela acaba assimilando e se apropriando desse rótulo, e isso pode trazer consequências emocionais graves. Esses rótulos afetam a identidade da criança e a forma como ela se percebe e se valoriza. Apesar da criança saber que não é má, por exemplo, ser alvo desse adjetivo repetidamente pela sua própria família faz com que ela corresponda às expectativas geradas. O rótulo imposto pelos pais acaba se tornando realidade para a criança.
Por isso que colocar um rótulo ou apelido numa criança é imprudente, pois, ao fazer isso, estará condicionando o seu comportamento. É como se ela criasse uma nova forma de agir a partir daquilo que ela acredita que os outros acreditam que ela seja. Amor que sucumbe. Muitos pais sempre repetem a mesma frase: ninguém vai te amar como nós te amamos. Esta frase pode fazer com que algumas pessoas que já não se sentem amadas pelo seu entorno familiar, devido a questões de agressão verbal, física ou moral, presumam que não têm o direito de reclamar. Acabam acreditando que, se ninguém vai amá-las mais do que a sua família, então é melhor continuar como está. Algumas pessoas chegam a não relatar abusos sofridos em casa por conta dessa crença errônea. É preciso redefinir o amor fraternal de forma saudável. Ser parente de alguém é compartilhar da mesma carga genética e biológica, mas o vínculo emocional vai muito além disso e um não depende do outro. Só porque você compartilha dos mesmos genes com alguém, não lhes dá o direito de te causarem danos. Pais superprotetores. Uma das tarefas mais difíceis para os pais na educação dos filhos é manter um equilíbrio entre o estabelecimento de regras comportamentais e uma relação recíproca de amor. Para muitos, essa é uma tarefa muito difícil. Enquanto alguns pais se tornam negligentes demais com os seus, outros se tornam superprotetores. Essa conduta, apesar de inocente, pode ser extremamente prejudicial às crianças. Elas não passam pelas experiências necessárias ao seu amadurecimento porque seus pais estão sempre as protegendo e, assim, não conseguem enfrentar seus próprios desafios e amadurecer emocionalmente. É claro que as crianças precisam de uma figura de apoio, como um pai ou uma mãe, mas a superproteção pode prejudicar a construção da sua autoconfiança. Para que a autoconfiança se desenvolva de modo saudável, é necessário que a criança explore o mundo à sua volta de forma independente, sem um controle excessivo dos pais. Pais que projetam seus desejos e insegurança nos filhos. Ser pai não é apenas uma responsabilidade, é também uma obrigação de cuidar e educar um ser humano em toda a sua complexidade. Porém, alguns pais projetam seus desejos não realizados e inseguranças em seus filhos. As crianças não devem servir como uma forma de corrigir seus próprios erros do passado ou como um meio para alcançar o respeito dos outros, muito menos como forma de realizar os seus sonhos frustrados. Tentar se comparar ou colocar expectativas demais numa criança só vai fazer com que ela se sinta pressionada. Isso pode trazer consequências emocionais graves e comprometer a sua autoestima para o resto da vida. Você estará restringindo o livre desenvolvimento de sua personalidade. É preciso deixá-la traçar o seu próprio caminho e decidir por si mesma. Deve-se dar o apoio necessário e não projetar os seus sonhos nela para que ela não passe por todo o sofrimento emocional que é viver uma vida sob as expectativas de outra pessoa. Lembre-se que vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não de vós.
e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Bem, vamos concluindo aqui. É importante salientar que tudo isso é muito marcante na vida de todos nós. Muitos tiveram um lar muito receptivo, outros tiveram um lar muito turbulento, outros mal tiveram um lar. Mas essa coisa de que tipo pode se arrastar pelo resto da vida, eu me lembro sempre dos animais, que às vezes a gente vê um tubarão, vê um macaco, tudo muito bonitinho, mas na vida real, muitos dos animais são cheios de cicatrizes, principalmente os machos, né? Machos alfa, às vezes mais ainda, em função de que ele está tendo sempre que proteger todo o seu rebanho, né? E então ficam as marcas de guerra, de disputa, de sobrevivência. Então eu meio que trago para o nosso mundo um pouco disso. Eu acho que a gente carrega a nossa história, a gente carrega as nossas cicatrizes, a gente muitas vezes ainda lambe as nossas feridas, mas quando você as encara, as entende e mais do que tudo, você toma as rédeas de quem você é e que você pode ser e fazer diferente, é muito bonito, é um renascer, né? E a gente vai ver no próximo vídeo muita coisa ligada a isso, né? A esse renascimento, essa libertação, em termos de toda essa força que trazemos desde criança. Então, a gente sempre vai ter duas oportunidades de ficar reclamando e até de nem sair do lugar e de renascer a cada momento. Você entender que o que aconteceu, aconteceu, que as pessoas fizeram o que puderam fazer, que elas fazem o que elas querem fazer, que elas também têm um livre-arbítrio. Então, o seu amor, a sua relação com o mundo é só sua e que você pode com certeza tirar o melhor de tudo que você viveu e aprendeu. Então eu vou sempre ter muita dificuldade de entender pessoas que ficam repetindo comportamentos que receberam, no sentido assim, eles são violentos porque os pais foram violentos, porque os avós foram violentos. Ninguém gosta de violência, né? Então, quando você pode fazer diferente, essa é a diferença, né? Então, vamos para o próximo vídeo. Até breve, se Deus quiser.